Abimael Guzmán Silva foi contador de um homem rico. Essa posição permitiu sua ascensão social e depois tornou-se um próspero comerciante de mantimentos no porto de Mollendo, Arequipa. Seu sucesso e renda confortável o fizeram ceder totalmente à sua maior fraqueza. Como resultado disso, teve 14 filhos, 4 com sua esposa e outros 10 com diferentes mulheres. Uma delas era Berenice Reynoso, jovem de 24 anos, de um vilarejo vizinho onde Guzmán expandiu sua rede comercial. Dessa relação secreta, nasceu um menino que ele registrou semanas depois como Manuel Rubem Abimael Guzmán Reynoso, sem imaginar que, anos depois, aquele menino marcaria seu nome e sobrenome nas páginas mais sombrias e tristes da memória do Peru, ao se transformar no maior genocida de sua bela história. Nasceu em 3 de dezembro de 1934 e morou com a mãe, a avó e 2 tias em uma casa humilde de adobe, localizada em um pequeno distrito de 2.500 habitantes chamado El Arenal, pertencente à província de Islay, Arequipa. Mas sua chegada ao mundo não foi motivo de celebração. As dificuldades econômicas e as fofocas de um povo conservador e impiedoso pesavam. Diante de um filho extraconjugal e com o pai ausente, já que durante os primeiros anos, Abimael Guzmán, o pai, negligenciou suas responsabilidades. Depois ele apareceu e, como forma de compensação, contratou Berenice para que trabalhasse em lazer próximo ao porto de Mollendo. Alguns anos depois, Berenice se apaixonaria perdidamente pelas promessas de um comerciante palestino, Yassin Pastaksh, e em 1940 decidiria partir com ele e seu filho de 6 anos para Sicuani, uma cidade localizada ao sudeste de Cusco. Sob o olhar desaprovador da família, o noivo palestino nunca aceitou o menino nem as responsabilidades de padrasto, e em menos de 2 anos já não suportava sua presença. Berenice, vencida pela tensão, tomou uma decisão final. Viajou 3 dias com o filho até Chimbote, entregou-o ao avô paterno e retornou sozinha a Sicuani. Abimael tinha 8 anos quando sua mãe se despediu brevemente dele. Suas palavras jamais sairiam de sua memória. Ela o abraçou e disse: "Cuide do filho da sua mãe, só você pode fazer isso melhor." Depois ela foi embora e ele nunca mais a viu. O menino ficaria com um senhor mais velho que ele não conhecia e que não tinha a intenção de se preocupar com ele. O incômodo de matriculá-lo no Centro Escolar 313, única escola estadual de ensino fundamental em Chimbote, em 1942. Abandonado à própria sorte, o pequeno Abimael encontrou refúgio na oficina de um velho relojoeiro que lhe ensinou o ofício e lhe pagava com gorjetas. Ele viveu quase 2 anos lá, até que uma nova decisão, alheia à sua vontade, o levaria novamente para longe. Um dos irmãos de sua mãe, atendendo ao pedido dela, decidiu assumir a responsabilidade por ele e lhe dar educação. Hoje, em troca do serviço nas tarefas domésticas. Aos 10 anos, Abimael voltou a estudar em uma pequena escola, em uma casa antiga, e concluiu o fundamental aos 14. Entrar no ensino médio trouxe outra grande mudança. Ele trocou a calma de sua escola pequena pela agitação da grande unidade escolar 2 de Maio, onde conheceu colegas de classe, muito mais espertos, cheios de códigos de bairro e linguagens diferentes, costumes estranhos ao mundo que Abimael conhecia. Ele era tímido, tinha dificuldade para se expressar e não tinha amigos, só colegas em casa. Quase não conversavam com ele, só davam ordens de trabalho, como esfregar o chão, lavar pratos, roupas e outras tarefas. Uma tarde, os moradores da casa descobriram que Abimael não tinha cumprido nenhuma de suas tarefas do dia. Eles o acharam em seu quarto, suando e com dor abdominal intensa. Levaram ao hospital. Alcides Carrion havia sofrido uma apendicite que, devido à espera, se transformou em um quadro fatal de peritonite, mas uma cirurgia salvou sua vida. Depois disso, uma tia paterna, comovida com a situação, decidiu interceder por ele para que seu pai o aceitasse em casa e o incluísse entre seus filhos legítimos. Então, em fevereiro de 1949, com 15 anos, Abimael voltou a mudar de casa. Desta vez, seu destino o levou a Arequipa, a casa do homem que engravidou. Para sua mãe, ele havia dado seu nome e desaparecido completamente desde então. Ele chegou a uma casa grande, bateu à porta e foi convidado a entrar por uma governanta.
Lá estava seu pai. Inegavelmente, era ele. A semelhança física era evidente e também pareciam compartilhar a mesma personalidade distante. Seu pai era um homem frio e pouco demonstrativo. Além disso, não foi pelo afeto paternal que ele o recebeu, mas sim pelo pedido incessante de sua irmã e a aprovação de sua esposa. Uma jovem de origem chilena, chamada Laura Jorquera, que sem hesitar acolheu Abimael com demonstrações de afeto e proteção, tratando-o como mais um filho. Seus muitos meios-irmãos o acolheram e o fizeram sentir-se parte da família, pela primeira vez. Ele foi matriculado no Colégio La Salle de Arequipa, uma instituição reservada para os filhos das famílias mais abastadas da cidade, onde seus irmãos também estudavam. Lá, ele dividiu a sala com jovens privilegiados, agora era um deles, mas Abimael sempre foi diferente, antissocial, reservado e difícil de decifrar. Nunca criou laços profundos com nenhum, nem demonstrou interesse nisso. Ele dedicava seu tempo a ler livros de todo tipo, especialmente obras clássicas e romances, histórias que o afastavam de uma realidade que ele ainda não conseguia aceitar totalmente. Certo dia, aconteceu um fato que despertaria um sentimento novo e incontrolável dentro dele, e que nunca mais o abandonaria. Uma revolta abalou Arequipa, iniciada por uma greve escolar contra a ditadura do general Odría. Os militares, em uma repressão brutal, não distinguiram idades, agrediram crianças, adolescentes e seus pais, despertando a fúria dos estudantes universitários. Logo se juntaram operários e funcionários sindicalizados, formando uma enorme manifestação civil que inundou as ruas, tomou os prédios da prefeitura, da chefatura, capturou o aeroporto e várias estações de rádio. Por um momento, eles controlaram a situação, mas o regime respondeu com força militar, causando 29 mortos e mais de 70 feridos. Abimael observava tudo de longe. Ele não participou, mas algo dentro dele se acendeu. Ele observou admirado a rebelião de um povo unido por uma causa, e essa revelação silenciosa o desesperou. A partir desse instante, tudo mudaria para ele. Até então, ele era um garoto retraído e sem determinação, mas algo mudou. Movido pelo fervor comunista, procurou o Partido Comunista de Arequipa e buscou se juntar aos seus membros. Ele estudou profundamente Marx e Mao Tse-tung e passou a admirar Joseph Stalin, ditador responsável por milhões de mortes por fome, repressão e extermínio. Stalin resumia: uma morte é tragédia, 1 milhão é estatística. O jovem Avi, como sua nova família o chamava, absorvia tudo em silêncio, sem levantar suspeitas. Escondido entre grossos livros, desenvolveu um fanatismo que décadas depois tornaria a vida dos peruanos um pesadelo sangrento. Ninguém percebeu, nem sua mãe adotiva, irmãos, professores ou colegas, lembrado como um garoto tímido, calado e muito respeitoso com os outros. Em 1952, aos 18 anos, Avi concluiu o colégio e entrou na Faculdade de Direito da Universidade San Agustín de Arequipa. Nela, ele descobriu um mundo novo e inesperado. Debates acalorados, conferências, discussões ideológicas e conversas políticas pulsavam em cada canto. Era um lugar onde as vozes se erguiam sem medo e ideias eram ditas com convicção, algo que ele nunca ousara fazer. Ele se sentiu livre para expressar o que pensava pela primeira vez. Sentia que estreava a autoestima que reconstruía aos poucos, graças à bondade e carinho de Laura Jorquera. Aquele garoto taciturno, que nunca se sentiu parte de lugar algum, parecia enfim ter achado seu lugar no mundo. Aproveitou seus primeiros anos universitários para se integrar à Federação de Estudantes e não demorou a se tornar um líder combativo, sempre sedento por causas pelas quais lutar. Enquanto lia intensamente Marx, Engels, Lenin e Stalin, buscando respostas e direção. Pela primeira vez, criou laços com colegas que compartilhavam suas inquietações ideológicas e com um professor que virou seu mentor, Miguel Ángel Rodrigues Rivas. O professor o introduziria tanto ao universo da filosofia quanto ao mundo do álcool, guiando-o em intermináveis conversas. Junto com seus discípulos, costumavam se reunir no bar Crillon Serrano, perto da universidade. Entre copos e cigarros, Rodrigues mostrava-se um comunista fervoroso,
com ideais revolucionários. Costumava afirmar que os homens eram superiores aos anjos, já que estes só podiam ser bons, enquanto nós, humanos, tínhamos o céu e o inferno à nossa disposição. Anos mais tarde, Abimael Guzmán evocaria essa influência em suas memórias, confessando que foi então que descobriu a própria essência da ideologia que pulsa em todas as ações. Motivado por aquela visão, antes de terminar direito, matriculou-se também na pequena faculdade de filosofia, que tinha apenas 3 salas. Ficava marcado: a subsistência venceu, a moça... conseguiu programas. No final, eles entraram: eu quero agradecer a todos, me perdoem por aquilo, disseram que a tarefa era às 7. Podíamos fazer isso? Uma vez dentro, Abimael se envolveu ativamente em lutas internas, especialmente em uma campanha que visava remover alguns professores e incorporar outros de orientação marxista, alegando melhorar a qualidade do ensino. Foi uma etapa que viveu com entusiasmo no início dos anos 60 e na qual adotou pela primeira vez um nome de batalha: Camarada Álvaro. Porém, seu caráter beligerante atraiu inimigos influentes que logo o afastaram. Álvaro perdeu o emprego, mas já sabia que queria seguir como professor. Ele se candidatou a várias universidades até receber resposta de uma. A Universidade San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, lhe ofereceu um cargo como professor de História da Filosofia. Uma notícia que o surpreendeu e, infelizmente, ativaria um destino terrível para a cidade. Aos 27 anos, Abi se despediu de Laura, sua mãe adotiva, e do único lar onde foi acolhido com carinho, para empreender nova viagem de desenraizamento, agora para Huamanga, capital de Ayacucho, onde ele não conhecia ninguém. Ficaria em experiência por um ano, mas permaneceu muito mais, pois ali achou a terra prometida. E entendeu imediatamente por que seu currículo havia sido tão bem recebido. A universidade vivia tensões políticas, pois o novo reitor, Efraim Morotti Veste, queria transformá-la em bastião marxista, priorizando dar proselitismo sobre a formação profissional. O objetivo era formar uma massa estudantil para iniciar a Revolução Popular e destruir o Estado burguês explorador. Abimael Guzmán devia se sentir como peixe na água naquele lugar. Sua ideologia, tão estreitamente alinhada com a visão do reitor, permitiu que ele se consolidasse rapidamente dentro da universidade. Primeiro, foi nomeado diretor de estudos gerais e logo promovido a chefe de pessoal. Cargo estratégico lhe deu influência direta sobre o núcleo do plano, a Faculdade de Educação, onde concentrou esforços em doutrinar futuros professores. Seria uma jogada-chave. Quem melhor do que eles para criar uma rede ideológica que alcance os lugares mais remotos do país? Cada professor deveria ser um elo multiplicador, encarregado de semear a mensagem entre crianças e adolescentes, que com o tempo se transformariam em soldados convictos, prontos para o combate. Esse seria o real ponto de inflexão para moldar o que chamavam de massa revolucionária. Depois, garantiam que esses jovens não professores achassem logo emprego em escolas distantes. Foi assim que, em 1962, o reitor Efraim Morotti Veste, com Guzmán à sua direita, começaram a lançar as bases sobre as quais, anos depois, seria construído um dos capítulos mais bárbaros e dolorosos da história do Peru. Chamado Sendero Luminoso, Morotti era um homem de baixa estatura, com um bigode bem cuidado e estilo elegante. Sociável e carismático, cultivou amizades influentes como Jorge Basadre e José Maria Arguedas. Abimael Guzmán era diferente. Usava ternos largos, evitava gravatas, tinha aparência desleixada, era reservado e tinha dificuldade para socializar. No entanto, essas diferenças não representaram uma barreira entre eles. Pelo contrário, a ideologia e o radicalismo os uniam profundamente. Seus colegas de trabalho até brincavam dizendo que Efraim Morotti era seu pai. E, de fato, Osman Morotti, um dos filhos do reitor, se tornaria um dos principais líderes fundadores do Sendero Luminoso. Anos depois, o plano de formar militantes dentro das salas de aula não demorou a dar resultados.
A Universidade San Cristóbal de Huamanga logo deixou de ser apenas um centro acadêmico para se tornar um centro de formação comunista, focado em atrair novos membros para suas fileiras. Jovens em situação de pobreza, marcados pela desigualdade, praticamente condenados a uma vida de carências. Essas ideias foram reforçadas com convicção pelos professores, que aproveitaram a vulnerabilidade de seus alunos para plantar neles uma ideia poderosa. A revolução não era apenas uma saída, mas o único caminho possível para a redenção. Prometeram-lhes glória e mostraram-lhes o método para alcançá-la. Eles lutariam não só por si, mas por uma libertação coletiva, quebrando as correntes da injustiça, e escrever com sangue, se necessário, uma nova história onde eles fossem os protagonistas. Com esse discurso, venderam ilusões e esperanças, e assim nasceu dentro da universidade uma organização chamada Frente Estudantil Revolucionário, que depois se integraria ao Comitê Regional do Partido Comunista, sob a liderança de Abimael Guzmán. A organização passou a ter liderança, planos de trabalho, cronogramas, células operacionais, zonas e promoções, que valorizava lealdade e compromisso ideológico. Após alguns meses, o grupo de simpatizantes improvisados tornou-se um partido político com estrutura e visão estratégica. Isso ocorreu em 1963, enquanto Fernando Belaúnde Terry assumia a presidência do Peru. Seu governo, apesar de contar com relatórios detalhados e indícios claros, fez muito pouco para deter o surgimento desses focos guerrilheiros. O alerta também levou os Estados Unidos, sob liderança de John F. Kennedy, a impulsionar a criação dos Corpos da Paz. Sua missão oficial era promover entendimento com países em desenvolvimento. Um de seus principais objetivos era conter o avanço das ideologias de esquerda, especialmente na América Latina, que começava a se inclinar. Os Corpos da Paz chegaram à Universidade San Cristóbal de Huamanga e logo foram vistos como inimigos. Eles eram vistos não como voluntários humanitários, mas como emissários do neocolonialismo e instrumentos do imperialismo Yankee, devendo ser rejeitados sem concessões. Houve mobilizações, comícios e greves que envolveram a universidade e parte do povo de Huamanga. A pressão foi tão contundente que se conseguiu um feito sem precedentes, tornou-se ainda maior. Corpos da Paz, que se tornou a mais importante dos Corpos da Paz, que se tornou a mais importante de todas. A organização dos Corpos da Paz tornou a região ainda mais importante. Corpos da Paz, que se tornou a mais importante, que se tornou na região. Organização dos Corpos da Paz, que se tornou importante na região. Como a camarada Nora, uma figura-chave nesta história. Augusta estudou em um colégio particular em Guanta e, após se formar, decidiu seguir a mãe e entrar na Escola Normal de Mulheres para ser professora do ensino fundamental. Logo, ela se sentiu atraída pela efervescência ideológica da Universidade Nacional San Cristóbal. Convencida de que ali se gestavam as verdadeiras mudanças, decidiu seguir sua intuição e se transferir. Aos 18 anos, Augusta já tinha uma visão política clara. Seu pai, Carlos Latorre, admirava Lenin e a Revolução Russa, por isso aprovava a relação da filha com esses círculos. Augusta era uma jovem bonita e de sorriso doce, mas tinha um caráter forte, direto e uma rebeldia arisca, que ansiava encontrar um lugar para canalizar seus discursos internos. Ela não ligava para convenções sociais nem opinião alheia, por isso se apaixonou sem problemas por seu professor, 11 anos mais velho. Dois detalhes que poderiam causar escândalo em uma sociedade tão conservadora como a daquela época, na qual Augusta era menor de idade. Por isso, decidiu levá-lo para casa, dizendo querer promover um encontro entre dois grandes comunistas, seu professor e seu pai. Jogada astuta, ambos se entenderam de imediato. Logo, Abimael Guzmán conquistou a confiança e simpatia de toda a família. Sua posição de catedrático respeitado, prestígio intelectual e bom salário faziam dele um ótimo partido. Poucos meses após se conhecerem, em fevereiro de 1964, Augusta, 19, e Abimael, 31, casaram-se no civil com autorização dos pais. Tiraram estas fotografias. Depois, sucumbiram a um costume burguês, foram para a lua de mel.
A bordo de um ônibus, visitaram Cusco e Arequipa e fizeram amor pela primeira vez. Após a lua de mel, moraram na casa dos pais de Júlia e, mesmo depois de se mudarem, sempre almoçavam lá. Augusta não exercia papéis de dona de casa, embora manifestasse constantemente seu desejo de ser mãe. No entanto, a vida lhe negaria esse privilégio. Augusta não menstruava e, ao ir ao ginecologista com o marido, recebeu a notícia terrível de que tinha ovários infantis, condição genética que a impediria de ser mãe. Ela tinha 20 anos quando recebeu o diagnóstico que a levou a tomar uma decisão radical. Se não podia ter filhos, não fazia sentido estudar para educar outros. Ela abandonou os estudos de professora e se dedicou exclusivamente ao trabalho político ao lado do marido. Estudiosos afirmam que, sem essa circunstância, Abimael não teria impulso, coragem ou companheira para fundar o Sendero Luminoso e iniciar sua luta armada sangrenta. Vamos entender melhor o motivo em breve. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like, inscreva-se e compartilhe. É a melhor maneira de apoiar o canal. Os pais de Augusta compreenderam sua decisão e não só a aceitaram, mas também apoiaram com convicção o projeto político de sua filha e do genro, tanto que colocaram à disposição da causa deles a fazenda da família, chamada Iribamba, um espaço que se transformou em centro de reunião, doutrinação e treinamento dos primeiros quadros guerrilheiros, que anos depois se tornariam peças-chave dentro da organização terrorista. Abimael e Augusta não podiam ter filhos, então dedicaram a vida a desviar as ilusões dos filhos alheios, principalmente de camponeses condenados a uma pobreza herdada por gerações. Ayacucho foi o epicentro, mas ao longo dos anos, Sendero Luminoso expandiu sua influência para Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Apurímac e Cusco, especialmente nas áreas mais rurais de cada um deles, onde o Estado e a educação não chegavam, e em muitos casos ainda não chegam. Que lugar seria mais fértil para semear tanto ódio ao sistema quanto os historicamente esquecidos por ele? Era disso que Sendero Luminoso cuidava, mesmo antes de adotar esse nome. Sua missão era alcançar jovens sem acesso à educação e plantar neles as primeiras sementes do discurso revolucionário. Muitos não tinham terminado o ensino fundamental, outros jamais tinham pisado em uma escola e vários não falavam espanhol. Só quechua. Todos tinham entre 12 e 25 anos, filhos e netos de camponeses submetidos durante a NAEM. Guerrilheiros primeiros Tathagata, Herdsin e Anusá, que vão para tu e Dinhal que os países defendam, uma chispa. Toda Maotse, poder marítimo. O que ele pensava? Mao Tse-tung, governador insano e líder do Partido Comunista Chinês, é considerado o maior genocida da história, responsável por mais de 60 milhões de mortes, revolucionário marxista-leninista que adaptou o comunismo à realidade local, ao contrário do marxismo clássico focado na classe operária industrial. Mao Tse-tung defendia que a revolução deveria surgir do campesinato, da dor profunda e da raiva acumulada dos mais explorados. E a partir desse ressentimento, construir a estratégia revolucionária que daria início à Guerra Popular, na qual o poder deveria nascer do fuzil. Em 1965, Abimael Guzmán e Augusta Latorre receberam uma grande notícia. Integrariam a delegação enviada à China pelo Partido Comunista do Peru para estudar na Escola Superior do Partido Comunista Chinês, uma das mais importantes instituições político-militares do regime de Mao Tse-tung, que doutrinava e treinava para a saga da guerra. Aqueles 6 meses em solo chinês seriam fundamentais para o que viria depois, já que lá absorveram com fervor cada lição, cada método e cada tática. Aprenderam a organizar emboscadas, invadir vilarejos indefesos e atacar as forças da ordem com precisão. Também foram instruídos no uso de substâncias químicas para a fabricação de explosivos caseiros e artefatos de demolição. Disseram a eles que absolutamente tudo pode ser explodido, desde prédios até pessoas ou animais. Basta criatividade e convicção, e eles tinham.
A formação despertou em Abimael um interesse profundo e distorcido, que anos depois o levou a explodir. Carros, casas, delegacias, estradas, pontes e torres de energia. Após o treinamento na China, o casal voltou ao Peru com a alma em chamas. Já não havia espaço para a vida comum, nem tempo a perder. Eles não voltaram para Ayacucho. Augusta Latorre partiria para Cajamarca e de lá percorreria várias regiões, organizando quadros partidários e reforçando a ideologia em comunidades pendentes. Aproveitando seu domínio fluente do Quechua para liderar essas incursões, enquanto Abimael Guzmán se instalaria em Lima para se dedicar exclusivamente ao trabalho ideológico. Ele abandonou completamente qualquer emprego formal, não voltou a atuar nem como advogado, nem como professor. Sobreviveu com pouco, graças às economias e ao apoio financeiro do partido. Enquanto isso, percorria Lima devagar, observando e analisando o cenário de seu objetivo. Após 3 anos assim, voltaram para Huamanga. Eles descobriram que o doutrinamento que haviam iniciado anos atrás continuava funcionando com eficiência. O número de alunos da Universidade San Cristóbal aumentou. E então, Abimael retomou sua posição ali, agora com uma ideia muito mais concreta do que queria transmitir. Em 1969, um fato consolidou esse avanço. Tudo começou com um decreto supremo de Velasco, que queria suspender a gratuidade do ensino para estudantes reprovados. Estudantes do ensino médio de Ayacucho e professores, pais indignados foram às ruas, criando uma manifestação que cresceu a cada dia. Mas apesar da reivindicação generalizada, o governo militar não cedeu, e de 20 a 22 de junho ocorreram sangrentos confrontos abertos que deixaram um saldo de 20 mortos registrados. Embora os testemunhos e versões assegurem que foram mais de 100, muitos deles menores de idade, os corpos foram levados para os necrotérios, desencadeando a fúria de Abimael e Augusta, que decidiram liderar e apoiar com decisões. Enfrentaram com ferocidade a polícia e a unidade antissubversiva designada, conhecida como os Sinches, e à força conseguiram recuperar os corpos dos estudantes mortos. Um fato que o povo não esqueceria, e o governo também não. Dias depois, foram presos com dezenas de líderes e levados de avião a Lima para a Divisão de Segurança do Estado, acusados de vários crimes: ultraje à nação e símbolos, ataque às forças da ordem, uso de armas e fabricação de explosivos. Propriedade pública e privada. Mas isso não seria a primeira nem última vez. Abimael foi detido 5 vezes antes do início oficial de sua luta armada em maio de 1980. A primeira foi em 64, depois em 69, 70, 72 e 79. Como é lógico, nenhuma ação política repleta de revoltas e delitos durante 18 anos pode ser realmente clandestina. Sempre se soube que eles existiam, mas nenhum governo fez nada para detê-los. Velasco Alvarado, Morales Bermúdez ou Belaúnde Terry. Durante seus 2 mandatos, ninguém conseguiu evitar o trágico desfecho dessa história. Abimael e Augusta eram presos e interrogados, mas sempre soltos semanas depois, o que fortalecia sua imagem a cada vitória. Se os líderes mais perigosos saíam andando, o que de pior poderia acontecer a um simples soldado? A impunidade virou incentivo, assim como a ferocidade dos líderes. Paula, afinal de contas, eles sabiam transformar seus discursos em ação direta, especialmente Augusta. Ela era combatente experiente, pronta para morrer por seus ideais. A camarada Nora se tornou um paradigma para muitas mulheres. Por causa dela, o Sendero Luminoso tornou-se uma das organizações terroristas mais feminilizadas do mundo. 40% dos membros eram mulheres. Sem a imponente figura de Augusta Latorre, isso jamais teria acontecido. Ela era respeitada e admirada. Por isso, sua morte estranha em 1988 causou grande conflito no partido. Como a camarada Nora realmente morreu? Por que esconderam seu corpo? Por que tantas contradições nas versões de Abimael? E como foi possível que, quase imediatamente após a morte dela, ele se envolvesse sentimentalmente com o abraço direito de sua esposa? Helena Iparaíre. Vou compartilhar todos os detalhes dessa história interessante e perversa em um vídeo exclusivo para todos os membros deste canal.
Durante toda a década de 70, o país se encheu de mobilizações, greves, protestos e confrontos contra as forças da ordem. Guzmán e sua esposa aproveitaram esse clima de tensão para crescer politicamente e consolidar seus planos dentro de uma organização autônoma que batizaram de Partido Comunista do Peru. Pelo Sendero Luminoso de Mariátegui, ou simplesmente Sendero Abimael Guzmán, que foi conhecido nos primeiros anos como Camarada Álvaro, decidiu mudar seu nome para Gonzalo, em um ato simbólico que marcaria o caráter fundador do novo partido. A partir desse gesto também começaria a se construir aquilo que mais tarde se posicionaria como o pensamento Gonzalo, o qual na verdade nunca existiu. Foi apenas uma estratégia de marketing bem executada, liderada por sua esposa Augusta, que a construiu. O mito de um suposto brilhante pensador, um pretenso sábio em conceitos políticos e militares, algo totalmente distante da verdade. Guzmán nunca criou doutrina, nem expressou pensamento ou análise próprios, e não transformou substâncias. Seu discurso repetia mecanicamente os manuais maoístas, sem adaptações ou leitura contextual. O pensamento Gonzalo foi apenas um mito, uma mentira repetida com convicção, o suficiente para confundir milhares de adolescentes e jovens sem formação crítica. Na verdade, seu plano carecia de sentido, realismo e contraste diante de uma realidade nacional já profundamente mudada. O governo militar de Velasco já havia executado uma reforma agrária, transformando completamente a paisagem rural do país, expropriou fazendas, eliminou os latifundiários e entregou a terra nas mãos dos camponeses. Que sentido fazia continuar repetindo o roteiro maoísta como se nada disso tivesse acontecido? A teoria maoísta baseava todos os seus fundamentos em uma proposta concreta em sua vida. O pensamento Gonzalo, o primeiro pensamento que se pensou que o pensamento Gonzalo foi o pensamento em seu. O pensamento Gonzalo que fez em sua vida, o pensamento Gonzalo, o pensamento que em sua vida, o pensamento Gonzalo, o primeiro pensamento que se fez, o primeiro pensamento que em sua vida, o primeiro pensamento que o pensamento que se vida, o pensamento Gonzalo que se fez em sua vida, pensamento Gonzalo, primeiro pensamento vida. Abimael sentiu que o destino estava em suas mãos como uma espada. Começou a delirar, a acreditar mais do que nunca que seu papel era inevitável, que estava escrito, predestinado, que a linhagem revolucionária universal não havia terminado com Marx, Lenin ou Mao, mas continuava com ele. Então autoproclamou-se diante de todos como a quarta espada do marxismo, o próximo elo histórico da humanidade. Foi nesses dias que Abimael perdeu completamente a razão. Até os partidos comunistas tradicionais do Peru passaram a vê-lo como fanático e traidor. Apoiavam greves e causas operárias, promovendo manifestações, mas nem eles, nem os grevistas, pensavam em luta armada. Ninguém pediu ou precisou disso, mas Abimael Guzmán decidiu acreditar e convencer os outros também. Ele reuniu o Comitê Central para uma sessão crucial, de 17 a 28 de março de 1980. Durante esses dias, Guzmán tentou convencê-los com discursos exaltados e um tom quase bíblico, garantindo que era no momento de cumprir a profecia, a luta armada deveria começar. Mas isso não seria tão simples quanto ordenar que seus seguidores deixassem suas casas, abandonassem suas atividades, arriscassem a vida e cruzassem o rio de sangue. Mais que um chamado, era preciso tocar suas emoções e acender seu espírito. E Guzmán vinha se dedicando a inserir essa centelha lentamente, já há anos, pensando nesse momento, no instante em que teria que acendê-la. E infelizmente ele conseguiu. Na noite de 17 de maio de 1980, o pequeno distrito de Xuxi, em Ayacucho, foi palco do primeiro ataque terrorista. Naquele momento, os moradores nem sequer conheciam o significado dessa palavra. Também não imaginavam que algo assim pudesse existir. Depois daquela noite, jamais esqueceriam, porque após esse primeiro ataque, Sendero Luminoso desencadeou uma onda de violência que não pararia. Centenas de atentados ocorreram entre 1980 e 1982, resultando na morte de pelo menos 35 mil inocentes, deixando para trás a ferida mais profunda. História do Peru, para muitos ainda aberta e difícil de cicatrizar.
Por isso, decidi contar essa história, porque considero fundamental preservá-la na memória. É o melhor que podemos fazer para que não volte a acontecer. Esta é uma história longa, muito difícil de contar em um único vídeo. Se você quiser ver o que continua neste canal, me avise nos comentários. E se você gostou dessa história, te convido a se inscrever, porque vem muito mais por aí. Nos vemos no próximo. Tchau!